Bom dia, meus caros irmãos e irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. Chegamos mais uma vez até você, ao seu lar, sua família, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Mensagens que sempre são produzidas aqui no Santuário Santo Antônio. Lembrando que a gente retomou, depois de segunda-feira, da celebração de Pentecostes, segunda-feira, Maria, Mãe de Deus e da Igreja, nós retomamos o ciclo comum da Igreja, a partir da 7ª semana. Portanto, hoje, quinta-feira, dia 23, a gente continua esse nosso itinerário da 7ª semana do tempo comum, onde rezaremos então hoje com o Evangelho de Marcos, o capítulo 9, versículos de 41 até 50. Disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar, com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te levar a pecar, corta-a. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se o teu olho te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Meus caros irmãos e irmãs, Jesus ele continua a sua caminhada para Jerusalém, chegando agora a Cafarnaum. O evangelista Marcos ele coloca aqui uma coleção de ensinamentos, com o objetivo de ser ensinamentos sobre o discipulado. Jesus começa a tratar do acolhimento, apontando então alguns gestos muito simples, feitos em seu nome, porque é Ele que dá significado às ações humanas e confere para elas valor de eternidade. Depois ele vai falar do escândalo. Quem põe obstáculos àqueles que ainda são frágeis na fé merece uma pena severa. Veja que escandalizar significa fazer tropeçar e cair. O escândalo existe quando na comunidade alguém pretende ser servido em vez de servir. Quando se coloca acima dos outros, como superior. O discípulo de Jesus ele não pode cultivar ambição de poder e riqueza. Esse é o contexto desse trecho, desse capítulo 9. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servidor de todos. Isso está em Marcos, capítulo 9, versículos 35, trecho um pouquinho anterior a esse evangelho desta quinta-feira. Por isso, Jesus ele convida todos a cortar o mal pela raiz. Por isso que, para mostrar essa gravidade do escândalo, Jesus usa imagens muito fortes, linguagem simbólica, da mão, do pé, do olho. O que ele está dizendo? A mão representa toda atividade, o pé indica a conduta, comportamento, o olho se refere a desejo, a aspiração. Então, o que Jesus está dizendo? Quando ele diz, olha, se tua mão te leva a pecar, se teu pé te leva a cortar, a pecar, se o olho te leva a pecar, corta-o, arranca-o.
No sentido, ele está dizendo, olha, é necessário arrancar, é necessário eliminar tudo que desvia os cristãos de sua adesão ao reino de Deus. Por fim, é aquela parte final do salmo. A imagem do sal e do fogo servem para retomar o tema do sacrifício de si mesmo em vista da preservação ou da purificação do pecado. A sabedoria de Cristo deve dar sabor para todas as nossas ações. O fogo do amor deve arder sempre para pôr a nossa vida ao serviço da comunhão. É preciso a gente se dispor a perder para tudo ganhar. Aquilo que está no Evangelho, novamente repetindo no capítulo 8, agora versículo 35. Quem quiser salvar sua vida vai perdê-la, mas quem perder sua vida por mim e por causa do Evangelho vai salvá-la. O sal que impedia a corrupção dos alimentos, então é a imagem da fidelidade ao projeto de Jesus. Na sexta-feira, no dia 24 de maio, vamos rezar, vamos meditar com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do Rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus. E ele, como de costume, as ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus. Para pô-lo à prova, perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. E Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. E então disse Jesus: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu esse mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. E Jesus respondeu: quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar do seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Vejam, meus caros irmãos e irmãs, o evangelista Marcos, ele entra aqui num tema, às vezes, difícil, né? Mas primeiro é bom a gente ter esse contexto mais, vamos dizer assim, mais global. A comunidade messiânica, ela é convidada a ultrapassar a moral exclusivamente legalista, que é uma característica dos judeus. Eles, com a pergunta a respeito do divórcio, diz o Evangelho que querem colocar Jesus à prova, colocar Jesus em apuros. O divórcio hebraico, ela era como que regulamentado por aquilo que está lá, vocês podem conferir em casa, aquilo que está no livro do Deuteronômio, no capítulo 24, versículos de 1 até 4, onde que lá explicita o quê? O propósito inicial era tutelar a mulher e garantir para ela uma certa liberdade. Mas as escolas rabínicas discutiam os motivos de divórcio. As escolas mais liberais, digamos assim, achavam que bastava a mulher deixar queimar a comida, por exemplo, ou o marido encontrar outra mulher mais bonita, para haver divórcio. Veja que coisa. Outras escolas achavam que só o adultério justificava o divórcio. De qualquer modo, o divórcio ele era concedido pela legislação em vigor com uma certa facilidade, o que naturalmente
acabava por prejudicar a mulher. Esse é o contexto. A mulher que era prejudicada, não o homem. Isso, obviamente, era reflexo da superioridade do homem e seu domínio sobre a mulher. A concepção, digamos assim, um machismo. Então, no lar acontecia a opressão que se verificava em todos os níveis da sociedade judaica. Ao responder então aos fariseus que vieram para colocá-lo à prova, o que faz Jesus? Jesus ele se posiciona a favor do matrimônio e da mulher. Ele ensina que o ideal do matrimônio está baseado no projeto criador de Deus e reforça o sentido de igualdade entre homem e mulher. E onde que ele vai dizer? Os dois serão uma só carne. Então, para Jesus, tendo como referência o livro do Gênesis, a união do homem e da mulher é a meta de uma plenitude humana. Não é o homem que vai tomar posse da mulher, nem o contrário, mas ao casarem, ambos se enriquecem mutuamente. A união matrimonial, ela procede de Deus e é um verdadeiro, vamos usar aqui uma palavra mais forte, é um verdadeiro sacrilégio contrapor-lhe um projeto de separação e divergência. O homem e a mulher levam em si a imagem de Deus amor. E ainda que na diferença, eles são chamados a ser uma só coisa no matrimônio. Ora, o que Jesus enfatiza? Que ninguém pode quebrar essa união. A ninguém é permitido fazer isso. E chegamos no sábado, dia 25 de maio, para ali rezarmos, refletirmos com o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 13 até 16. Traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. O pano de fundo desse pequenino trecho do sábado é um convite de Jesus a renunciarmos ao orgulho. Por que isso? Porque essa renúncia ao orgulho é uma das grandes características da comunidade messiânica. Então, o episódio da apresentação de algumas crianças a Jesus é muito significativo e claro a esse respeito. Veja que os discípulos, o que eles pretendiam? Afastar, não deixar as crianças chegar perto de Jesus. Não porque, veja, aqui tem o detalhe, não porque incomodavam a Jesus, mas porque na mentalidade dos discípulos, como as mulheres representavam pouco ou mesmo nada. Isso era a mentalidade da época, entre os judeus, entre os rabinos e, obviamente, entre os discípulos. Segundo a mentalidade comum, dos que os discípulos naturalmente ali participavam, o reino não era para crianças, mas o reino era para adultos, capazes de opções conscientes, de obras correspondentes, e, enfim, também de capacidade de adquirir méritos. Essa era a mentalidade. Para Jesus, era tudo o contrário. O reino é um dom de Deus, que é preciso receber com disponibilidade, com abertura. As crianças são as pessoas mais disponíveis para acolher os dons. Porque são pequenos, são frágeis, dependentes, pobres, sem segurança, a defender ou privilégios a ficar reclamando. Não é assim que a gente presencia, vive em casa. Assim,
Jesus está dizendo, é assim que os discípulos precisam ser. Porque o reino, ele nunca é conquista pessoal. O reino é dom gratuito de Deus, a esperar e a acolher com simplicidade e confiança. Por isso o exemplo da criança. A criança, ela sempre espera tudo dos pais, espera para comer, espera a segurança, espera o afeto, espera o cuidado, enfim, espera tudo dos pais. Então, o abraço de Jesus às crianças, ele é símbolo do reino de Deus. É Cristo que nos torna filhos do Pai e irmãos entre todos nós. Então, aquele abraço que está ali no Evangelho mostra para a gente tudo quanto o nosso coração precisa e deseja. O reino de Deus é uma realidade já presente no meio de nós. O que a gente precisa é acolher isso com fé, na fé, como crianças, sem a presunção de o construirmos nós próprios. O reino, ele está aqui, entre nós. Mas a gente poderia se perguntar assim, onde estão as crianças? Onde estão os pequeninos dispostos a deixar-se amar? Talvez nos tenhamos tornados adultos autossuficientes. Talvez tenhamos construído o reino à nossa medida. Com essa reflexão, caros irmãos e irmãs, eu concluo o itinerário desta nossa 7ª semana do Tempo Comum. A gente vai se encontrar novamente na próxima semana, na segunda-feira, neste mesmo horário, com as reflexões da 8ª semana do Tempo Comum. Desejo a cada um de vocês toda a paz, todo o bem, sempre com a proteção de nosso querido Santo Antônio.